Olá, sejam muito bem-vindos ao Cine Game Show. Eu sou o Pinguim e no episódio de hoje vamos falar de um jogo que precisou trilhar um caminho muito longo para ganhar reconhecimento e que nos dias de hoje se tornou um clássico na comunidade game. Graças a uma de suas versões, ele cravou um marco na franquia e ganhou até adaptação animada para as telas. Preparem seus pescoços, pois no vídeo de hoje vamos falar do vampiro mais famoso dos games. Sejam bem-vindos novamente ao gigantesco castelo em Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night é um jogo em duas dimensões que mescla diversos gêneros. Possui características de ação e aventura em suas batalhas e desafios, aspectos do gênero Metroidvania, visto que esse silogismo tem origem nos games Metroid e no próprio Castlevania, o horror como pano de fundo e o contexto da história, RPG no que tange o desenvolvimento do personagem e plataformas, muitas plataformas. O jogo foi desenvolvido pela Konami sob a direção de Koji Igarashi, que esteve envolvido em praticamente toda a série. Sua data de lançamento foi 1997 para PlayStation 1, com versões convertidas para Sega Saturn, Xbox 360, PlayStation 3, PSP e em 2018 para PlayStation 4, junto com a primeira parte dessa saga. Sua jogabilidade é apresentada em side-scroller, ou rolagem lateral e não linear. Em outros termos, é o tipo de jogo em que a câmera rola junto com o personagem e o jogador tem total liberdade de exploração pelos cenários. Essa liberdade é um fator importante para o jogo e sua jogabilidade, pois para ter acesso a certas áreas, o personagem precisa de itens específicos. Sendo assim, você precisa explorar o cenário, se arriscar em diversos desafios e fazer uma busca minuciosa, o que vai fazer você gastar longas horas explorando o castelo. Para conseguir avançar e poder explorar os ambientes, o jogo dispõe de algumas mecânicas que podem auxiliar o player. Enquanto na maioria dos jogos da série o personagem se utilizava de um chicote, em Symphony of the Night você tem um vasto arsenal de armas e itens que podem ser dropados de inimigos, destruindo objetos ou em áreas escondidas. Além do mais, o jogo também possui um sistema de experiência, o que significa que quanto mais monstros forem destruídos, mais experiência você ganha e consequentemente, maior será o seu nível e melhores ficarão os atributos. Ao acessar o menu do personagem, você encontrará a opção de equipamentos, onde é possível equipar até 7 itens diferentes, variando entre armas, escudos, armaduras, capas e outros adereços especiais, opção de magia e a explicação de como utilizá-las, relíquias que funcionam como upgrades e buffs nas habilidades de Alucard, sistema de jogo onde você pode fazer alterações no próprio layout e os familiares, espécie de mascotes que te ajudarão na jornada. Em relação aos equipamentos, além de melhoria de atributos, existem aqueles que também possuem habilidades especiais. Ao equipar escudos, por exemplo, o personagem pode usar suas habilidades únicas, como conjurar raios, bolas de fogo ou uma vaca que aumenta a sua defesa. Além dos escudos, existem armas que, ao pressionar uma sequência de botões, também desencadeiam efeitos de batalhas e que causam maior dano. E claro, existem itens que recuperam sua vida e sua mana, oferecem resistência e outros efeitos por certo tempo. Para guiar o jogador em meio a esse labirinto de áreas, o jogo ainda dispõe de um mapa que aparece por extenso na tela, onde à medida que novas áreas são acessadas, mais o mapa vai completando e indicando lugares importantes. Isso é essencial, pois acredite, você terá que fazer um vai e volta exaustivo, pois além do mapa ser gigante, as áreas também são interconectadas. Castlevania Symphony of the Night é o 13º jogo da franquia e uma sequência direta de Castlevania Round of Blood, o 10º jogo. Nessa primeira parte da história, acompanhamos Richter Belmont e seu confronto com o Conde Drácula. Richter o derrota e um tempo depois desaparece misteriosamente. Symphony of the Night se passa 4 anos após esses eventos, e você agora controla Alucard, filho de Drácula, que volta ao castelo com o objetivo de destruí-lo. Ao chegar, encontra Maria, irmã mais nova da noiva de Richter, que está no castelo em busca do seu paradeiro. Ao longo do jogo, descobre-se que Richter foi tomado por alguma força maligna e agora Alucard, além de destruir o castelo, precisará salvar Richter da maldição.
Nesse confronto, você luta com Richter e o liberta da maldição, e um novo segredo vem à tona. Após o confronto, outro personagem aparece e revela seu plano maligno, e mais um desafio aparece para o nosso protagonista. Shaft, um servo leal, arquitetou todo um plano usando Richter a fim de trazer Drácula à vida. E agora, meu amigo, a coisa vai ficar, digamos, bem complicada, pois para seguir viagem, derrotar Shaft e impedir a ressurreição de Drácula, você irá precisar encarar novamente um novo castelo, só que dessa vez, este está totalmente de cabeça para baixo. Behold thy true form and Uma curiosidade interessante é que o planejamento de Symphony of the Night foi bastante meticuloso em sua narrativa, design e ambientação. Não que os outros jogos da série não tenham sido levados a sério, o que estou querendo dizer é que a construção desse 13º jogo tinha em mãos grandes desafios. Em primeiro lugar, o surgimento de uma nova geração de consoles. Não podemos esquecer que jogos em 3 dimensões eram grandes novidades para a época, e a indústria de games ainda estava começando a lidar melhor com essa nova ideia, o que explica a mescla de elementos 2 e 3D contidas no jogo. Em segundo lugar, o desafio de estrear nessa nova geração com algo novo, mas sem perder de vista sua originalidade e ambições. Citando o primeiro jogo que abre as portas para essa magnífica franquia, Hitoshi Akamatsu, o diretor do primeiro game, quis fazer de Castlevania um jogo cinematográfico, tanto em roteiro quanto nos sentimentos expressos. Dizia que o objetivo era fazer com que os jogadores se sentissem em um clássico filme de terror, e assim o fez, coisa que essa nova geração não poderia de modo algum abrir mão. Por fim, a responsabilidade de cumprir todos esses objetivos sem perder de vista toda uma história que já se consolidava desde 1986, lançamento do primeiro jogo. Por se tratar de uma saga tão grande, o maior desafio é desenvolver roteiros que não atropelem os que já existem. E aqui entre nós, vendo as coisas a partir dessa perspectiva, Castlevania Symphony of the Night tinha tudo para dar errado. Em minha opinião, percebo que o jogo não tinha a ambição de se tornar algo diferente ou inovador. E não seguir esse caminho foi a grande assertiva e perspicácia que trouxe visibilidade e notoriedade a esse título.
Ao jogar Symphony of the Night, o que ficou claro é que os desenvolvedores apenas maximizaram as experiências dos jogos anteriores, apararam as arestas que impossibilitaram o jogo de avançar, corrigiram diversos erros e aproveitaram as capacidades do PS1 para trazer novos elementos, deixando o universo mais rico e dinâmico. Além disso, aproveitaram para dar uma nova roupagem aos cenários e personagens, já que uma nova era estava surgindo, mas sem descartar todo um projeto que já havia sido construído ao longo de décadas. E nesse ponto, acredito que a escolha de dar continuidade a um jogo anterior e trazer novamente um antigo personagem para a narrativa faz todo sentido, pois é uma maneira de o game se despedir de um modo antigo de se fazer jogo e passar o bastão para os títulos seguintes. E por falar em nova roupagem, o desenho de personagens ficou a cargo de Ayami Kojima, que conseguiu transcrever para os jogos aquela ideia cinematográfica e literária de seres que externamente são dotados de uma beleza descomunal, mas que na verdade são caçadores vorazes e violentos. E a trilha sonora de Michiru Yamane também não fica atrás, compactua harmoniosamente com a elegância debochada dos vampiros, ao mesmo tempo em que entoa sons opressivos e que causam arrepios, deixando o jogo mais obscuro e ameaçador, pois esse misto de beleza, horror, aventura e sangue são os elementos que descrevem Castlevania Symphony of the Night. Obrigado por assistir mais esse vídeo aqui do canal. Caso você esteja gostando de nosso conteúdo e queira contribuir com o crescimento da comunidade, você pode dar like nos vídeos, se inscrever no canal e indicar a um amigo. Dessa maneira, a gente vai entender que você curte o nosso trabalho e nos incentiva a trazer mais materiais. Te vejo no próximo vídeo e até lá!